Página 284. Ajoelhou-se, ajoelhou-se muito comovida na cadeira, junto ao confessionário, e gaguejou, quase sem fôlego, o confitor. Mas à proporção que rezava, os seus sentidos embaciavam-se por um acanhamento espesso. Vamos, disse-lhe o padrinho, quando ela terminou a oração. Não tenhas receio, minha filha, confie em mim, que sou seu amigo. Plus videas tuis oculis quam alienis. Por que chora? Diga. Ana Rosa tremia. Vamos, não chore e abra meu coração. Vai responder-me, como se estivesse falando com o próprio Deus, que tudo escuta e perdoa. Faça o sinal da cruz. Ela obedeceu. Diga, minha filhara, não se, não se, não se tem ultimamente descuidado da religião? Não, senhor, balbuciou Ana Rosa por detrás do lenço. Tem rezado todas as vezes que se deita e todas as vezes que se levanta? Tenho, sim, senhor. E nessas rezas não promete obedecer a seus pais? Prometo, sim, senhor. E tem cumprido? Tenho, sim, senhor. E sente a sua consciência tranquila? Acha que tem cumprido à risca tudo o que prometeu a Deus e tudo que lhe manda a Santa Madre Igreja? Ana Rosa não respondeu. Então, vamos, disse o padre com brandura. Não tenha medo. Isto é apenas uma conversa que a senhora tem com a sua própria consciência, ou com Deus, que vem a dar na mesma. Conte-me tudo, abra-me seu coração. Fale, minha filhada. Aqui eu represento mais do que seu pai, se fosse casada, mais do que o seu marido. Sou o juiz, compreende? Represento Cristo, represento o tribunal do véu. Vamos, pois, conte-me tudo com franqueza, conte-me tudo e eu lhe conseguirei a absolvição, lhe conseguirei a absolvição. Eu pedirei ao Senhor misericordioso o perdão dos teus pecados. Mas o que lhe hei de eu contar? E soluçava. Diga-me, o que é que ultimamente a tem posto triste? Sente-se possuída de alguma paixão que a atormenta? Diga. Sim, meu padrinho, respondeu ela, sem levantar os olhos. Por quem? Vós-me já sabe por quem é. Pelo Raimundo. A moça respondeu com um gesto afirmativo de cabeça. E quais são as suas intenções a esse respeito? Casar-me com ele. E não se lembra que com isso ofende a Deus por vários modos? Ofende porque desobedece a seus pais, ofende porque agasalha no seu seio uma paixão reprovada por toda a sociedade e principalmente por sua família, e ofende porque com semelhante união condenará seus futuros filhos a um destino ignóbil e acabunhado de misérias. Ana Rosa, esse Raimundo tem a alma tão negra como o sangue. Além de mulato, é um homem mau, sem religião, sem temor a Deus, e é um pedreiro livre, é um ateu, desgraçado daquela que se unir a semelhante monstro. O inferno aí está que o provo. O inferno está aí carregado dessas infelizes que não tiveram, coitadas, um bom amigo que as aconselhasse, como se estou te aconselhando neste momento. Vê bem, repara, minha filhada, tens o abismo a teus pés, mede ao menos o precipício que te ameaça. A mim, como pastor e como padrinho, compete defender-te. Não cairás porque eu não deixo. E como a rapariga mostrasse um certo ar de dúvida, o cônego abaixou a cabeça e disse misteriosamente: sei de coisas horrorosas praticadas por aquele esconjurado. Não é somente o fato de cor e o que levanta a oposição de teu pai. Ana Rosa fez um gesto de surpresa. Saberás, porventura, o que precedeu ao nascimento daquele homem? Saberás como veio ao mundo? E alterando a voz para um tom sinistro, horrible dictu. É filho de um enxame de crimes e vergonhas. Aquilo é o próprio crime feito gente. É um diabo, é o inferno em carne e osso. Não te diria isto, minha filha, se assim não fosse preciso. Sabe, porém, que ele se casar contigo é porque tem a teu pai um ódio de morte, pretende vingar-se do pobre homem na pessoa da filha. Mas do que quer ele vingar-se de papai? Do que? De muitas e muitas coisas que ele não perdoa. São segredos de família, que ainda é muito criança para conhecer e julgar. Mas um dos motivos é, digo-te, aqui no sagrado sigilo do confessionário, o fato de haver teu pai herdado consideravelmente do irmão. Não é possível, exclamou Ana Rosa, tentando erguer-se. Menina, repreendeu o cônego, obrigando-a a ficar ajoelhada. Reze já, incontinente, para que Deus te compadeça de tamanho destino. De joelhos, pecadora, que és muito mais culpada do que eu supunha. A moça caiu de joelhos tonta sob o bombardear daquelas imprecações e gaguejou
um confitor, batendo muito no peito na ocasião de dizer e por meia culpa, meia máxima culpa, e depois calaram-se ambos por um instante. Então, disse afinal o padre, tornando a primitiva brandura, ainda está na mesma ou já entrou na razão dessa cabecinha? Fale, minha filhada. Não posso mudar de resolução, meu padrinho. Ainda pensa em casar com? Não posso deixar de pensar. Creia. O padre velho levantou-se tragicamente, fechou as sobrancelhas e ergueu o braço como um profeta. Pois então declamou: sabe, infeliz, que sobre ti pesará a maldição eterna. Sabe que tenho plenos poderes de teu pai para retirar-te a sua bênção. Sabe que foi interrompido por um ai de Ana Rosa, que perdia os sentidos caindo a seus pés. Ora bolas, resmungou ele entre dentes. E saiu do confessionário para sentar a afilhada num dos longos bancos de madeira preta que havia ali junto. Felizmente não era nada. A rapariga deu um profundo suspiro e encostou a cabeça no colo do padrinho, chorando em silêncio de olhos fechados. Ele ficou algum tempo a contemplá-la naquela posição que a fazia mais bonita e perdido em saudosas reminiscências da sua mocidade. Admirava curva macia dos seios, palpitante sob a compressão da seda, a brancura mimosa das faces, a engraçada harmonia das feições, o têmpora, o mores, disse consigo, e depô-la carinhosamente contra o alto espaldar do banco. Vamos, continuou, quase em segredo, como um amante sequioso pelas pazes depois de um arrufo. Vamos, não sejas teimosa, não se faça má, ponha-se bem com Deus e comigo. Se para isso, balbuciou Ana Rosa, sem abrir os olhos, é preciso desistir do casamento, não posso. Mas por que não podes, minha tolinha? Insistiu o confessor, tomando-lhe as mãos com meiguice. Por que não podes? Porque estou grávida, respondeu ela, fazendo-se escarlate e cobrindo o rosto com as mãos. Horresco referens. E o cônego deu um salto para trás, ficando de boca aberta por muito tempo a sacudir a cabeça. Sim, senhora, fê-la bonita. Ana Rosa chorava escondendo a cara. Sim, senhora. E o velho apalpava com o olhar o corpo inteiro da filhada, como procurando encobrir nele a confirmação material do que ela dizia. Sim, senhora. 288. E tomou uma pitada. Bem vê, arriscou afinal a rapariga entre lágrimas, que não tem outro remédio senão. Está muito enganada, interrompeu o cônego energicamente. Está muito enganada. O que tem a fazer é casar com o Dias, e logo, antes que a sua culpa se manifeste. Ela não deu palavra. Quanto a isso, acrescentou o lobo velho, apontando desdenhoso com o beiço o ventre da afilhada, em que eu me encarregarei de lhe dar remédio para. Ana Rosa ergueu-se com um só movimento, fechou o olhar no cônego e ferrou o olhar no cônego. Matar meu filho? Exclamou lívida. E como se temesse que o padre lhe o arrancasse ali mesmo das entranhas, precipitou-se correndo para fora da igreja. Saiu pelo lado que fronteia com o jardim público. Maria Bárbara só a pôde alcançar já dentro do carro. Com efeito, disse-lhe agastada, parece que antes que vens do inferno do que da casa de Deus. É mesmo. Que diabo de modos são esses, Mica? Repreendeu a velha. Ora, vejam se no meu tempo se dava disto, por que estás com essa cara tão fechada, criatura? Ana Rosa, em vez de responder, virou o rosto. E não trocaram mais palavras até a casa, apesar do muito que serraginou a avó por todo o caminho. E, no entanto, a pobre moça sentia-se horrivelmente oprimida e precisava desabafar com alguém. Um desejo doido a devorava. Era correr em busca de Raimundo, contar-lhe tudo e pedir-lhe conselhos e amparo, porque nele, só nele, confiaria inteiramente. Queimava-lhe o corpo uma necessidade carnal de vê-lo, abraçá-lo, prendê-lo a ela com todo o ardor dos seus beijos e depois arrastá-lo para longe, para um lugar oculto, bem oculto, um canto ignorado de todos, onde os dois se entregariam exclusivamente ao egoísmo feliz daquele amor. Página 289. Desde que se apercebera grávida, não podia suportar o seu acanhado quarto de menina. A sua rede de solteira causava-lhe íntimas revoltas.
E agora, depois de disparatar com o padrinho, sentia-se com forças para tudo. Vibrava-lhe o sangue, uma energia estranha e absoluta. Pensava no filho, com transporte e orgulho, como se ele fora uma concepção gloriosa da sua inteligência. E na obsessão dessa ideia, alheava-se de tudo mais, sem pensar sequer na falsidade da situação em que se avinha. Aguardava ansioso os prazeres da maternidade como se os conquistasse por meios lícitos, e tremia toda em sobressalto só com a lembrança de que poderia vir a faltar à criancinha o menor cuidado ou o mais dispensável conforto. Vivia exclusivamente para ela, vivia para esse entezinho desconhecido que lhe habitava o corpo. O filho era seu querido pensamento de todo o instante. Passava os dias a conjecturar como seria ele, menino ou menina, grande ou pequeno, forte ou franzino, se puxaria ao pai, tinha pressentimentos e tornava-se mais supersticiosa. Apesar, porém, de todos os perigos e dificuldades, sentia-se muito feliz por ser mãe e não trocaria sua posição pela mais digna e segura, se para isso fosse preciso sacrificar o filho. O filho, só este valia por tudo, só este lhe merecia ver verdadeira importância. O mais era mesquinho, incompleto, falso ou ridículo, ao lado daquela verdade que se realizava misteriosamente dentro dela, ou como por milagre, aquela felicidade que Ana Rosa sentia crescer de hora a hora, de instante a instante, no seu ventre, como um tesouro vivo que avulta aquela outra existência que esgalhava da sua existência e que era uma parcela palpitante do seu amado, do seu Raimundo, que ela trazia nas entranhas. Ao chegar a casa, correu logo para seu quarto, fechou-se por dentro, tomou pena e papel e escreveu sem tomar fôlego uma enorme carta ao rapaz. Vem, dizia-lhe, vem quanto antes, meu amigo, que preciso de ti para não acreditar que somos dois monstros. Se soubesses como me fazes falta, como me dóis ausente, terias pena de mim. Vem, vem. Buscar-me. Se não vieres até o fim do mês, irei ter contigo, irei ao teu encontro. Farei uma loucura. Mas Raimundo respondeu que ainda era cedo e pediu-lhe que esperasse com resignação o momento de pôr em prática o que eles já tinham antes combinado. O rapaz vivia agora muito aborrecido e muito nervoso, estava macambúzio, não queria ver ninguém, às vezes assustava-se todo quando a criada lhe entrava inesperadamente no quarto, deixou crescer a barba, já mal cuidava de si, lia pouco e ainda menos escrevia. As suas relações granjeadas por intermédio do tio fecharam-se logo como golpes em manteiga. Não se despregava nunca de casa, porque, sendo Ana Rosa o único motivo de sua demora no Maranhão, só ela o interessava e o atraía à rua. Ana Rosa, porém, era guardada à vista desde a malograda partida do primo, e não obstante as visitas de Manuel, abstinha-se de falar em Raimundo. Estabeleceu-se uma hipócrita indiferença em torno do fato. Ninguém dava palavra a esse respeito, mas todos sentiam perfeitamente que o escândalo ali estava ainda abafado, mas palpitante, espreitando a primeira ocasião para arrebentar de novo. E a panelinha da casa do negociante esperava, reunida à noite até as horas regimentais do chá com o pão torrado, conversando em mil assuntos, menos naquele que mais interessava a todos eles, posto que nenhum tivesse coragem de iniciá-lo. Mas a primeira semana correu sem novidade, a segunda, a terceira, a quarta, foram-se 2 meses e a panelinha afrouxou, desanimada. Eufrásia, a pouco e pouco, ausentara-se de todo. Lindoca, chumbada, a sua obesidade prendera o Freitas a seu lado. O Campos moscara-se, afinal, para a roça. O José Roberto afastara-se também e vivia por aí, na pândega. Só quem não desertou e aparecia com a mesma regularidade era Dona Amância Souzelas, pronta sempre para tudo, sempre a dizer mal da vida alheia, nunca deixando de clamar que os tempos estavam outros e que hoje em dia os cabras queriam meter o nariz em tudo. Também se lhe dão confiança, disse ela uma noite, envesgando uma olhadela indireta sobre Ana Rosa. A filha de Manuel cruzou instintivamente os braços sobre o ventre. Gente, eu vou parando por aqui, agora que o livro está ficando mais interessante, né? Parece um filme, né? Quando chega na parte final, que começa a ser revelado os segredos e tudo. Nós estamos nessa parte em que o livro já está quase acabando, e agora a gente vai ser revelado tudo. Vamos ver se eles vão se casar ou não, né?
Então, eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura, tá bom? Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Se você não quiser comentar, você deixa o seu like, tá? Pelo menos para me ajudar. E é isso que eu peço. Então, fiquem com Deus. Até a próxima leitura. E a gente recomeça da página 291, tá? Do capítulo 17. Aí a gente recomeça. Então tá. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura e beijos. Vai viver tua vida, né? Bom dia, amigos. Bom dia, amigos. Esse é o seu canal Leitura Integrativa. Eu sou a Ana Lúcia. Esse canal, o objetivo dele é eu ler alguns livros e vocês ouvirem. Como o meu canal não tem muita imagem, vocês podem só escutar o livro enquanto vocês fazem outra coisa e nós aumentamos o nosso conhecimento juntos. Estamos lendo o livro O Mulato, de Aloysio Azevedo, que é um clássico do Brasil. Estamos na página 291, no capítulo 17. Estamos no final do livro. E vamos à leitura. E passaram-se 3 meses. Ana Rosa, ao contrário do que era de esperar, parecia mais tranquila. A vigilância contra ela diminuíra consideravelmente. O cônego, fosse por cálculo ou fosse por cumprimento de dever, guardara o segredo da confissão. A casa de Manuel havia, enfim, recaído na sua morna e profunda tranquilidade burguesa. De tudo isto, Raimundo recebera a parte fielmente. Deliberou jogar a última cartada. Escreveu à amante, marcando o dia da fuga. Ana Rosa adoeceu de contente. A coisa seria no próximo domingo. Ele faria um carro esperá-la no canto da rua, ao canto da rua, e uma vez que estivessem juntos, fugiriam para lugar seguro. O raptor não seria facilmente reconhecido, porque as barbas lhe transformavam de todo a fisionomia. No entanto, dizia ele na carta, domingo, às 8 da noite, hora em que teu pai costuma conversar na botica do Vidal, quando os vizinhos e caixeiros ainda estão no passeio, e tua avó aos cuidados da Mônica, que é nossa. Nessa ocasião, um sujeito barbado, vestido de preto, assoviará junto à tua porta, uma música tua conhecida. Esse sujeito sou eu. Ao meu sinal, descerás cautelosamente sem risco algum. O resto fica por minha conta. A casa que nos há de receber e o padre que nos casará estarão nesse momento à nossa disposição. Ânimo, e até domingo, às 8 horas da noite. PS, toda a cautela é pouca. Ana Rosa, durante os poucos dias que faltavam para a fuga, não fazia mais do que sonhar-se na futura felicidade, estava sobressaltada e, ao mesmo tempo, radiante de satisfação, mal se alimentava, mal dormia, cheia de uma impaciência frenética que lhe dava vertigens de febre. No egoísmo de sua alegria materna, suportava o mau humor a poucas amigas que a procuravam, ou os velhos companheiros de Manuel, que às vezes apareciam para jantar. Mas ninguém parecia nem por sombras desconfiar dos seus planos. Ao contrário, em casa falava-se a boca cheia, na obediência daquela boa filha tão resignada à vontade do pai, e cochichava-se devotamente sobre o salutar efeito da confissão. Maria Bárbara resplandecia de triunfo e, como os outros da família, redobrava de solicitude para com a neta. Ana Rosa era tratada como uma criança convalescente de moléstia mortal. Cercavam-na de pequenas delicadezas e mimos amorosos. Evitavam-lhe contrariedades, perdoavam-lhe os caprichos e as rabugices. O cônego malgrado, o que sabia, nunca se lhe mostrara tão paternal e tão meigo. E os dias, o inalterável Dias, ia surdamente ganhando certo predomínio sobre seus colegas, que principiavam já a respeitá-lo como patrão, porque viu iminente o seu casamento com Ana Rosa. Está de dentro, está ali, está entrando para a sociedade, rosnavam os caixeiros do Pescada, depois de comentar os novos ares com que a menina tratava o Luís. Ela, com efeito, agora o acolhia, com menos repugnância. Uma vez chegou mesmo a sorrir para ele. Este sorriso, porém, tão mal entendido por todos, nada mais era do que o contentamento de quem observa o precipício por onde passou e do qual se considera livre. O fato, porém, é que Manuel andava satisfeito da sua vida. Ouviam-se
ouviam-no cantarolar ao serviço, viam-no à porta dos vizinhos, sem chapéu, às vezes em mangas de camisa, a chacotear ruidosamente, afogado em riso, e à noite em casa, quando chegava o cônego. Agora ferrava-lhe sempre um abraço. Você é um homem dos diabos, seu compadre. Você é quem as sabe todas. Davos sum non oedipus. A panelinha discutiu em particular o grande acontecimento. Quem seriam os padrinhos? Quem seriam os convidados? Como seria o enxoval? Como seria o banquete? E em breve, por toda a província, falou-se no próximo casamento da filha do Pescada. Comentaram-no, profetizando boas e más consequências. Riram-se muito de Raimundo. Elogiaram em geral o procedimento de Ana Rosa. Sim, senhor, pensou como moça de juízo. Todos os amigos da casa começaram a preparar-se para a festa, antes mesmo do convite. O Rosinha Santos andava pouco depois, preocupado com o improviso de uma poesia com que contava reabilitar-se do seu fiasco no dia de São João. O Freitas desfazia-se em discursos aprovando o fato, mas lastimando Raimundo, cujos artigos e cujos versos ele apreciava convictamente. O Cazuza verberava contra os portugueses, furioso porque uma brasileira tão bonita e tão mimosa fosse cair nas mãos de um puça fedorento. Amância e Etelvina perdiam horas a boquejar sobre o caso, insistindo à viúva em que só vendo acreditaria em semelhante casamento. Afiançavam por toda a parte que a festa seria uma de arromba. Diziam, com assombro respeitoso, que haveria sorvetes e constava até que o Pescada, só para aquele dia, ia fazer funcionar de novo a máquina de gelo de Santo Antônio. Mas o domingo fatal que Raimundo destinara à fuga chegou finalmente. Por sinal que foi um dia bem aborrecido para a gente do Manuel, porque o cônego não apareceu como de costume para a palestra e ninguém sabia por onde andava. O Dias. O jantar correu frio, sem pessoas de fora, mas em boa disposição de humor à mesa. O negociante fez várias considerações sobre o futuro da filha, mostrou-se bom e alegre com o seu copo de Lisboa. Acudiram-lhe anedotas já conhecidas da família, vieram-lhe pilhérias a respeito de casamento, disse a brincar com a filha que havia de arranjar-lhe um noivo, o Tinoco ou o Major Cotia. Ela ria-se exageradamente, estava corada, muito inquieta e nervosa, tinha vontade de acariciar o pai, abraçá-lo, beijá-lo ou despedir-se dele. À sobremesa, sentiu um desejo absurdo de contar-lhe com franqueza todos os seus planos, pedir-lhe pela última vez a sua aprovação a favor de Raimundo. Às 6 horas entrou Dona Amância ainda, os encontrou no café. Ana Rosa teve uma pontada no coração. Que contratempo. A velha, página 294. A velha declarou que estava cansada, vinha ofegante, pediu que a deixassem repousar um pouco. Que estafa sua, credo, subir 8 ladeiras no mesmo dia. 8, hein? E Ana Rosa mordia os beijos sorrindo contrariada. Coitadinha, é de estrompar uma criatura. E conversaram largamente sobre as ladeiras do Maranhão. Então aquela do Viramundo, benza-te Deus, não é pior do que a do Largo do Palácio. Deixe estar que adestra sua rua. Deixe estar que adestra sua rua, seu Manuel. Também tem o que lhe diga, o que se lhe diga. E a Rua do Giz, um inferno, resumiu a velha, ainda arquejante. Ter a gente de estar sempre a subir e a descer como uma coisa danada, Cruzes. A conversa continuou, tomando para Ana Rosa um caráter assustador. Amância parecia disposta a dar a língua, não se despregaria dali tão cedo. Os caixeiros recolhiam-se já, e a rapariga tremia de impaciência. Diabo daquela velha, não se poria ao fresco? Qual? O tempo corria. Manuel declarou, daí a pouco, que não saía de casa. Foi buscar os seus jornais portugueses e pôs-se a ler à mesa de jantar na varanda. A pequena, quase que disparatada, correu para o seu quarto, fula de raiva, chorando. Também, diabo, tudo parecia conspirar contra ela. O relógio bateu uma badalada, eram 7h30. Ana Rosa soltou um murro na cabeça. Diabo. Manuel bocejava. Amância parecia resolvida a não sair.
Ana Rosa voltou à varanda. Tinha as mãos frias, o coração queria saltar-lhe de dentro. Sentia uma impaciência saturada de medo. Seu desejo era gritar, decompor aquele estaferno da velha, pô-la na rua, aos empurrões, que fosse amolar a avó. Semelhantes obstáculos à sua fuga pareciam-lhe uma injustiça, uma falta de consideração. Vinha-lhe vontade até de queixar-se ao pai, de protestar contra aquelas contrariedades que a faziam sofrer. Decorreu um quarto de hora. Manuel levantou-se, espreguiçando-se com os jornais na mão. Bom, dona Amância, dá licença. E recolheu-se ao quarto para dormir. Ana Rosa criou alma nova. Teve vontade de abraçar o pai, agradecendo-lhe tamanha fineza. Eu também já me vou chegando, disse Amância e ergueu-se. Já? Balbuciou a moça com delicadeza. A visita tornou-se a sentar-se. A outra sentiu ímpetos de estrangulá-la. Maria Bárbara veio do quarto e entabulou conversa com a amiga. Ana Rosa arfava, diabo. Faltavam 5 para as 8. Amância levantou-se afinal e despediu-se. Ora, graças a Deus, Maria Bárbara foi até o corredor. Olhe, gritou a Souzelas. Não se esqueça, hein? 3 pingos de limão e uma colherzinha de água de flor de laranja. Santo remédio. Ainda é receita da nossa defunta Maria do Carmo. E desceu. Mãe já debaixo voltou, chamando por Maria Bárbara. Olhe, babu. Ana Rosa quase perde os sentidos. Deixou-se cair em uma cadeira. É verdade, você não sabe de uma? Pois não lhe ia esquecendo, a Eufrasinha estava de namoro com um estudante do liceu. Que estouvada, um menino de 15 anos, criatura. E contou toda a história, puxando pelos comentários e esticando-os. Ana Rosa, sentada na varanda em uma cadeira de balanço, rufava com as unhas nos dentes. Bem, adeus, minha vida. E Amância beijou a cara da Maria Bárbara, até que enfim. Ana Rosa correu logo ao quarto. Raimundo recomendara-lhe que não levasse nada, absolutamente nada de casa, que ele estava preparado e prevenido para recebê-la. O relógio pingou, inexoravelmente 8 badaladas roucas. Maria Bárbara afastara-se para o interior da casa. Manuel continuava a dormir no seu quarto, e daí a instantes, do silêncio da varanda, ouviu-se o assobio forte de Raimundo, entoando um hino, um trecho italiano. Ana Rosa, cujo coração fazia do seu peito um círculo de ginástica, apanhou trêmula as saias e, com uma ligeireza de pássaro que foge da gaiola, desceu a escada na ponta dos pés, atirando-se lá embaixo nos braços de Raimundo, que a esperava nos primeiros degraus. Mas, ao transporem a porta da rua, ela soltou um grito e o rapaz estacou, empalidecendo. Do lado de fora, o cônego Diogo e o Dias, acompanhados por 4 soldados de polícia, saíram ao seu encontro, cortando-lhes a passagem. Dias, só por si, era um pobre pedaço de asno, incapaz da mínima sutileza de inteligência e pouco destro na pontaria dos seus raciocínios. Posto, porém, ao serviço do cônego Diogo, tornara-se uma arma perigosa, de grande alcance e maior certeza. Guiado pelo mestre, o imbecil nunca tinha deixado de espreitar, sempre desconfiado e atento, sondando tudo aquilo que lhe parecia suspeito, acordando muitas vezes por alta noite, para ir tenteando as trevas, espiar e escutar na esperança de descobrir alguma coisa. As furtivas conversas de Ana Rosa com a preta Mônica, quando esta voltava da fonte, não lhe passaram despercebidos, e por aí chegou ao conhecimento da correspondência de Raimundo, desde logo as primeiras cartas. Devo apoderar-me delas, não é verdade? Perguntou ao padre. Nada, por hora não, é cedo ainda, respondeu Diogo, e este continuava a frequentar assiduamente a casa do compadre, sempre muito solícito pela saúde da sua filhada, informando-se com paternal interesse das mais pequeninas coisas que lhe diziam respeito, querendo saber quais os dias em que ela comia melhor, quais em que se sentia alegre ou triste, quando chorava, quando se enfeitava, quando acordava tarde, quando rezava, como bom velho amigo da família, exigia que lhe dessem contas de tudo. E Manuel as dava de bom grado, satisfeito por ver que as coisas iam voltando aos seus eixos e que a sua casa recaía na primitiva tranquilidade. O cônego nem por sombra lhe revelara o segredo da confissão de Ana Rosa, temendo como solidário do Dias, que o negociante, em conjuntura tão feia, esquecesse tudo e preferisse casar a filha com o homem que a desvirtuara. Quanto ao seu protegido, também não lhe quadrou dizer-lhe a verdade, porque receava que o caixeiro, por escrúpulo ou por medo do rival, desistisse do casamento.
Ora, desistindo Dias, Diogo estaria em maus lençóis, porque Ana Rosa casava-se logo com Raimundo e ele ficaria sujeito à vingança deste, a quem temia e com razão. Depois daquela pequena conferência à volta de São Brás, sei perfeitamente, raciocinava o Finório, que o traste não tem nenhuma prova contra mim, mas convém-me a todo custo fazê-lo sair do Maranhão. Seguro morreu de velho. O que o prende aqui é a esperança de obter ainda Ana Rosa. Esta, uma vez casada com o basbaque do Dias, irá mais o marido dar um passeio à Europa. E o outro musca-se também naturalmente. Mas se por acaso quiser, antes de ir, desmoralizar-me perante o público, todos lançarão suas palavras à conta do despeito e além de ridículo. Ficará tido como um caluniador. E esfregando as mãos, satisfeito com os seus desígnios, concluía: quem o mandou meter-se de gorra cá com os degas? Assim, nas ocasiões em que o Dias ia preveni-lo da chegada de uma nova carta de Raimundo, o cônego tratava de estudar com olhos de mestre a impressão que ela deixava no ânimo da afilhada. E vendo o alvoroço em que a rapariga ficara com a última, apressou-se em dizer ao caixeiro: chegou a vez, meu amigo, é hora. É agora, atire-se, precisamos desta carta. E por que nunca precisamos das outras? Perguntou Luís estupidamente. Por quê? Ora, eu lhe digo, você pilhou-me em boa maré. As outras cartas eram simples palavrórios de namoro, não valia a pena arriscar-se a gente por elas. Demais, minha afilhada podia vir a desconfiar da coisa, redobraria de cuidado. E agora a aquisição desta, que nos é imprescindível, não seria tão fácil como há de ser, compreende? Mas a verdadeira causa não a revelou o disfarçado. O cônego não queria que o caixeiro lesse as primeiras cartas de Raimundo, por dois motivos. Porque temia que este fizesse em alguma delas qualquer revelação a respeito do crime de São Brás. E segundo, porque receava que incidentalmente se referissem elas ao interessante estado de Ana Rosa. O certo, porém, é que semelhante medida facilitou, sem dúvida, a posse da carta, em que Raimundo marcava o dia da fuga. O caixeiro, engodando o Benedito com uma cédula de 10.000 réis, obteve-a no mesmo instante, copiou-a logo, restituiu-a e correu à casa de Diogo. Então os dois aliados, senhores já dos planos do inimigo, trataram de cortar-lhe o voo, recorrendo à polícia, que lhes forneceu 4 praças. O escândalo, como era de prever, reuniu o povo na Rua da Estrela, e Manuel acordou sobressaltado aos gritos da sogra, da Brígida e da Mônica, que, sem darem por falta de Ana Rosa, assustavam-se com a presença dos soldados e com o alvoroço da gentalha acumulada na porta do sobrado. Maria Bárbara, toda sarapantada, correu aos gritos para seu quarto e, abraçando-se a um santo, encafuzou-se na rede, porque não estava em suas mãos ver fardas e baionetas. E sentia logo um formigueiro pelas pernas e o estômago nem embrulho, credo, num embrulho, credo. Então, criatura, vai rezar, vai reza. Raimundo, entretanto, não descoroçoou com a situação e subia a escada sem hesitar, levando consigo Ana Rosa, meio desfalecida. Em cima, deu cara a cara com Manuel e estacou fitando-se, os dois com a mesma firmeza, porque cada um tinha plena consciência dos seus atos. O padre e o caixeiro subiram em seguida, acompanhados pelos soldados. Juntos todos, a situação tornou-se difícil, o silêncio coalhava em torno deles, imobilizando-os. Afinal, o cônego puxou pelo seu farto lenço de seda da Índia. Assoou-se com estrondo e declarou, depois de uma máxima latina, que, na qualidade de amigo e compadre do pai de Ana Rosa, entendeu de sua obrigação evitar o criminoso rapto que o senhor doutor Raimundo, ali presente, tentara perpetrar contra um dos membros daquela família. A rapariga voltara a si com as palavras do padrinho e escutava-o de cabeça baixa, ainda amparada ao ombro de Raimundo. Eu ia por minha vontade, murmurou ela, sem levantar os olhos. Fugia com meu primo, porque esse era o único meio de casar com ele. E o senhor como se explica? Perguntou o cônego a Raimundo com autoridade. Não me defendo nem aceito o juiz, apenas declaro que esta senhora nenhuma responsabilidade tem no que se acaba de passar. O culpado sou eu. Bem ou mal, entendi e entendo que hei de casar com ela e para isso empregarei todos os meios.
Arrepego voltar a si. Eu ia por minha vontade. Ana Rosa ia dizer alguma coisa, o cônego atalhou. Vamos todos cá para dentro. E depois de despedir os soldados, seguiram para a sala, de cuja entrada Maria Bárbara os espiava, ainda corrida e espantadiça do susto. Agora que estamos em família, acrescentou ele, fechando as portas, resolvamos como homens de boa e sã justiça, o que nos cumpre fazer em tão melindrosa situação. Rode emite cras tibi, seu Manuel, primeiro você, tem a palavra. Manuel passeava ao comprido da casa, parou fazendo face ao sofá, onde estavam todos, e dirigiu-se ao grupo. O pobre homem tinha uma grande tristeza na fisionomia. Transparecia-lhe o olhar a sua perplexidade, impondo o respeito e a compaixão que nos inspiram as dores resignadas. Percebia-se que lhe faltavam as palavras e que o infeliz lutava para expor as suas ideias de um modo fiel e claro. Afinal, voltou-se para o cônego e declarou que estimava bastante vê-lo naquele momento ao seu lado. O compadre fora sempre o seu guia, o seu companheiro, o seu melhor amigo, como ainda uma vez acabava de aprová-lo. Ficasse, pois, e ouvisse que era da família. Depois pediu à sogra que se aproximasse. A presença dela e a sua opinião eram igualmente imprescindíveis, e passou ao caixeiro. Ali o seu Dias também devia ficar, porque não representava um simples empregado que Manuel tinha no armazém. Representava um colega zeloso, um futuro sócio, que em breve devia fazer parte dos seus por direito, e de fato já o era, havia muito tempo. Achavam-se, por conseguinte, na maior intimidade, e ele, para descargo da sua consciência, podia falar com franqueza ao doutor Raimundo, e dizia-lhe tudo, pão, pão, queijo, queijo, que pensava a respeito do ocorrido. E depois de uma pausa declarou que desde o momento em que pensara no casamento de sua filha, fora sempre consentido no futuro e na felicidade dela. Não fossem supor que ele queria casá-la com algum príncipe encantado ou com algum sábio da Grécia. Senhor, o que queria era dá-la a um homem de bem e trabalhador como ele, mas com os diabos, que fosse branco e que pudesse assegurar um futuro tranquilo e decente para os seus netos. Vai ele então, pensou o Dias, e já lá lhe dizia, não sei o que por dentro, que aqui estava um bom marido para a Anica. Um belo dia descobriu da parte do rapaz certa inclinação por ela e ficara satisfeito, prometendo logo com seus botões dar-lhe sociedade na casa, se porventura se realizasse o casamento. Ora, bem, viam os circunstantes que em tudo aquilo Manuel só tinha em vista o bem da rapariga. Nem acreditassem que houvesse por aí pais tão desnaturados que chegassem a desejar mal para os seus próprios filhos. Qual que, coitados, o que às vezes queriam era prevenir o mal, que só depois havia de aparecer. Como agora poderia ele, que só tinha aquela, que só possuía sua Anica, que a educara o melhor que pudera, que embranquecera a cabeça a pensar na felicidade daquela filha, ele que lhe fazia todas as vontades, todos os caprichos, ele que seria capaz dos maiores sacrifícios por amor daquela menina. Como poderia, pois, contrariá-la, causar-lhe mal só por gosto? Então os senhores achavam que isso tinha cabimento? Ele desejava vê-la casada por Deus que desejava, não a criara para a freira, mas com 1 milhão de raios desejava vê-la casada em sua companhia. Queria vê-la feliz, satisfeita, cercada de parentes e amigos, mas boas na sua terra, ao lado de seu pai. Ora essa, pois então um homem, por estar velho, já não tinha direito ao carinho de seus filhos? Ou quem sabe se a filha, por estar mulher, já que não havia saber do pai, morre por aí calhamaço, que me importa a mim? Não, que isso também Deus não mandava. Queria ir-se embora, queria deixar o pobre velho ali sozinho, sem ter quem lhe quisesse bem, sem ter quem tratasse os seus achaques. Podia ir que fosse, mas que esperasse uns instantes que ele fechasse os olhos primeiro, sua ingrata. E Manuel, enxugando os olhos da manga do paletó, conclui com a voz trêmula. Aí tem os senhores o que eu pensava fazer, porém vai o diabo, chega do Rio, com o meu sobrinho bastardo, um filho do defunto Manuel, Mano José, com a preta Domingas, que foi sua escrava. Como era de esperar, visto que sempre me encarreguei
dos negócios de meu irmão e ultimamente do meu sobrinho, hospedeiro cá em casa, Raimundo afeiçoou-se à minha filha, ela a modos que lhe correspondeu. Ele vem, pede-ma em casamento, vou eu, nego-lhe. Ele quer saber o porquê e eu dou-lhe a razão com franqueza. Pois bem, vejam, este homem deixa de fazer uma viagem que, para me iludir, fingiu que ia fazer, e depois de andar por aí a esconder-se de todos, falta sua palavra de honra. E Senhor, gritou Raimundo, Senhor não, vós-me deu-me a sua palavra em como nunca procuraria casar com Anica. Por conseguinte, digo e sustento, depois de ter faltado a sua palavra de honra, vem astuciosamente raptar minha filha, será isto legal? Não haverá nos códigos desta terra uma pena para semelhante abuso?